Olá, alunos! Olá, pais! Olá, responsáveis! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fábio Fiorelli, o professor de arte de vocês. E estou aqui para falar um pouquinho da atividade de arte desta semana. Nós estamos começando aí o mês de junho, né, de 2021 e vamos trabalhar aí novas atividades. Esse vídeo que eu estou gravando, ele é destinado tanto para os alunos da educação infantil, como para os alunos do primeiro ano, que vão realizar a mesma atividade. Na verdade, esse vídeo é mais destinado para os pais e responsáveis que vão estar ajudando, auxiliando os alunos na realização da atividade de arte desta semana. Nessa semana, nós vamos trabalhar com a criação de cartazes. Isso mesmo, os alunos vão ter que criar um cartaz, exercitar a criação de cartaz, porque criar um cartaz também é fazer arte, né? E como nós estamos aí com o concurso da prefeitura sobre o cartaz da dengue, então nós vamos exercitar um pouquinho essa realização de como fazer um cartaz, para vocês depois, para aqueles alunos que vão participar do concurso. E vale a pena participar do concurso por estar concorrendo a um tablet, então é importante. Mas a atividade de arte dessa semana é para exercitar, tá bom? Então, eu vou explicar um pouquinho como que se faz um cartaz, depois vou passar a atividade para vocês exercitarem, tá bom? Então vamos lá, preste atenção, os pais e responsáveis também é importante ver, pois vocês vão ajudar os alunos a realizar isso. Então vamos lá. Para criar um bom cartaz, devemos seguir algumas regras e orientações. E antes de realizar a atividade que o professor vai passar, é importante que vocês vejam essas dicas, tá bom? Então vamos lá para a primeira e para a segunda dica de como fazer um cartaz. O cartaz precisa ser bonito para atrair atenção, mas precisa ser interessante para manter a atenção. Então, quando você vê um cartaz colado na parede, quanto mais bonito é o cartaz, mais ele vai chamar a sua atenção. E se ele for muito bonito, além dele chamar para você olhar, você vai continuar vendo, porque ele vai estar muito bonito ali na parede, né? E é importante também que quando você for fazer um cartaz, você ocupe todos os espaços da folha, que não deixe espaços vazios. Pois, se ele está bem preenchido, é porque ele é um bom cartaz. Por exemplo, ó, olha esse cartaz aí. Sobre o que está falando sobre esse cartaz que eu estou mostrando aí? Ele está falando sobre queimadas. Pode ver que ele tem uma frase, ó. Ele tem uma frase aqui que ele chama a atenção. Está escrito assim, ó, vamos pensar duas vezes antes de riscar o fósforo. Então, ele está falando sobre a queimada, tem uma frase que chama a atenção e tem os desenhos, olha que bonito, ó, os desenhos coloridos. Geralmente, desenho colorido chama muita atenção de quem está vendo. Tem os desenhos coloridos e estão bem distribuídos. Pode ver que tem alguns espaços, mas não tem espaços grandes vazios. Então, ó, tem desenho aqui, tem desenho embaixo, tem desenho em cima, tem a frase no canto. Então, pode ver que tudo isso está bem distribuído aí no cartaz sobre a queimada. Vamos para a próxima regra. Pessoal, lembrando que essas regras, elas não são fixas. Tudo depende de qual é o tema que você vai trabalhar no cartaz e como você vai fazer. Então, ó, terceira dica, seguir o tema. Precisa ter um título relacionado com o tema, para chamar a atenção do leitor, de preferência grande e colorido. Lembra que eu falei que geralmente imagens coloridas, usava bastante cores, chama atenção? E é legal que contenha imagens relacionadas com o tema, tipo desenho, pode ser desenho, colagem, montagens de preferência colorida. Por exemplo, olha esse cartaz aqui, ó. Ó, eu falei de tema e falei de título. Qual que é o tema aqui desse cartaz? O tema é vacinação. Então, esse é o tema, é vacinação.
E qual é o título? O título é essa frase aqui em cima, ó. O seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. Pode ver que essa frase, que é o título, ela já chama atenção. A foto, a imagem está relacionada com o tema, que é a vacinação, né? E aqui embaixo tem outras informações que ajudam a completar o cartaz. Então, ó, o tema é vacinação. O título é uma frase ou uma palavra que chame atenção. Temos uma imagem relacionada com o tema e mais algumas informações aqui embaixo. Outro exemplo de cartaz, ó. Qual que é o tema desse cartaz? Está falando sobre tráfico de animais. Qual que é o título do cartaz? Ó? É essa aqui, ó. O tráfico de animais é crime. Então, quando você lê isso no cartaz, já chama a atenção sua. E as imagens aqui embaixo estão relacionadas com um tema que é tráfico de animais. Então, pode ver, ó, o cartaz tem tema, tem título, tem imagens. Quanto mais cores você utilizar, fica mais bonito. Vamos para a próxima dica aí, ó. Ter margens. O que é margem, professor? Então, eu vou explicar direitinho, ó. As informações do cartaz, textos e imagens não podem ficar próximas, grudadas, na verdade, nas laterais do cartaz. Por exemplo, ó, tá vendo essa folha sulfite aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó? Pode ver que ela tem um espaço aqui em cima. Opa! É que estou usando o mouse aqui, sai torto, ó. Tem um espaço aqui, tem um espaço embaixo aqui, ó. Tem um espaço na outra lateral. Isso se chama margem, esse espaço que a gente usa em volta. Como eu falei, não é regra, tudo depende de cada cartaz, de como você quer montar o cartaz. Por exemplo, olha esse cartaz aqui. Sobre o que ele está falando? Qual que é o tema? É coronavírus. Qual que é o título dele? Ele está falando de como se prevenir do coronavírus, né? Do Covid. Então, o tema é coronavírus e o título é prevenção. Pode ver que nada está grudado nas laterais aqui, ó. Pode ver que todas as laterais têm um espaço aqui, ó. Tem em cima um espaço vazio. Não está nada grudado nas laterais. Temos as informações, então como ele está falando de prevenção, tem todos os textos aqui falando das prevenções, tem uma imagem no meio que chama atenção também, né? E nada está grudado. Então, quando você vai fazer um cartaz, se for numa folha sulfite, a margem pode ser entre 1 e 2 centímetros. Se o cartaz for maior, por exemplo, no tamanho de uma cartolina, a margem pode ser 3 centímetros. Então, quanto maior for o cartaz, maior tem que ser a margem. Mas lembrando o que eu falei, não é uma regra assim que é para 100% ser para ser seguida. Tudo depende de como você vai fazer o seu cartaz, tá? Então vamos lá. Próxima dica aí. Não usar textos longos. Usar palavras curtas ou textos pequenos, mas que passem as informações necessárias de acordo com o tema. Letra legível. E principalmente, pessoal, não pode ter erro de escrita. Um cartaz que tem erro de escrita, palavra errada, é feio. E a letra tem que estar bonita para que quem vai ler consiga entender o que está sendo escrito. Olha esse cartaz. Mas, professor, esse cartaz quase não tem texto. Ele é praticamente um cartaz só de imagem. Pode ser também. Ó, pode ver que tem os espaços em volta, quer dizer, tem as margens. Ó. Temos um tema. Qual que é o tema? Coronavírus. Qual que é o título? Está falando sobre prevenção. Aquele anterior também estava falando sobre prevenção. Mas esse está falando prevenção somente com imagens. Ó. Ele só mostra por meio de imagens as prevenções do coronavírus. Outro exemplo de cartaz aqui, ó. Qual que é o tema? Festa junina. O título, Festa Junina também. Então, quem já vê o cartaz fala, olha, aquele cartaz está falando sobre uma festa junina. E aí tem as imagens, ó. Ah, mas professor, aqui está colado a imagem. Lembra que eu falei? Não é regra. Depende quando você for montar o cartaz. Se você acha legal deixar a imagem mais grudadinha aqui, vai ficar bonito. Olha, esse aqui. Mas não é tudo que está grudado, ó. É só essa parte da imagem.
E temos as informações, data, horário, local, falando que vai ter comida típica, vai ter brincadeira, vai ter dança, vai ter alegria. Então, você coloca o necessário. Não precisa encher de informações. O importante, o cartaz, é ter as informações necessárias, ok? Nada demais. Um outro exemplo aqui, ó. Sobre o que é esse, qual que é o tema desse cartaz? É dengue. Qual que é o título? Campanha educativa contra a dengue. Mas, professor, você falou, ó, que não precisa ter muito texto. Esse já tem um pouco mais de texto, realmente. Mas é um cartaz com as informações necessárias. Nada muito além do que precisa. Ele achou necessário colocar essas informações? Então tem necessidade, porque senão um cartaz que não tem as informações necessárias fica incompleto. E, professor, o desenho está grudado também. Lembra que eu falei que não é uma regra assim? De repente, ó, só esse pedacinho que ficou muito grudado. Mas olha aqui em cima, ó, a margem aqui em cima. Olha aqui na outra lateral. Aqui, ó, margem aqui, margem em cima, margem embaixo. Então, é só um pedacinho que ficou grudado aqui. Então, uma parte ou outra até pode, principalmente se for desenho. O desenho até pode ficar um pouquinho mais próximo da margem, da lateral do cartaz. Combinado? Então eu quero ver aí todo mundo seguindo essas regras. Vamos ver novamente quais são as regras que são importantes na realização do cartaz? Então vamos lá, repassar aí as regrinhas na construção de um cartaz. Então temos um título, que é diferente do tema, né? Aqui no caso o tema é coronavírus e o título é prevenção. Então a gente tem aqui um título. Temos os textos curtos, ó, vários textos curtos, como ele está falando de prevenção, ele colocou vários textinhos curtos falando quais são as prevenções para não pegar o Covid. Temos a imagem, ó, temos uma imagem aqui que chama a atenção quando a gente olha o cartaz. E temos as margens, pode ver que nada está muito grudado nas laterais do cartaz, né? Lembrando que é para ser um cartaz bonito, bem distribuído, não deixar espaços muito grandes vazios, com as informações necessárias, de preferência colorido para chamar mais a atenção, né? E não ter erros, sem palavras erradas. Combinado, pessoal? Então vamos lá agora então para a nossa atividade de arte. Eu até o momento estava explicando para vocês o como fazer um cartaz. Agora eu vou falar sobre a atividade de arte desta semana. Então o que vocês vão fazer? Criar um cartaz com um tema. Qual que é o tema? Preservar o meio ambiente é dever de todos. Então o tema é esse. Preservar o meio ambiente é o dever de todos. Vocês vão poder fazer esse cartaz numa folha sulfite, ó. Tá aqui. Fazer o cartaz numa folha sulfite. Então, quando você for fazer o cartaz, você vai colocar uma frase em cima que vai chamar a atenção, um título, né? Vai pensar nas imagens. As imagens podem ser um desenho feito pelo aluno ou com a ajuda do pai ou da família, ou pode ser colagens, pode recortar desenhos de revistas, imprimir da internet, pode colocar desenhos cortados de jornais e montar o seu cartaz, tá bom? Coloque informações curtas, ó, o tema é o meio ambiente, coloque algumas, como que a gente pode, o que a gente pode fazer para preservar o meio ambiente? Então coloque textinhos curtos, assim, do que a gente pode fazer para preservar o meio ambiente. E não esqueça, nada muito grudado nas laterais do cartaz, né? Então ter uma margem aí, tá bom? Eu vou mandar para vocês um modelinho, ó. Eu vou mandar essa folha. Quem tiver possibilidade de imprimir pode fazer o cartaz dentro desse espaço aqui, ó, que está aqui. Então você pode colocar o título aqui em cima, colocar um desenho, colocar as informações bem distribuídas. A família pode ajudar, tá bom? Mas é importante a participação do aluno. Nem ele vai fazer o desenho. Eu sei que muitos alunos estão em processo de alfabetização do primeiro ano. Os alunos da educação infantil ainda não sabem escrever da maneira correta. Tem alguns que ainda estão aprendendo. Tem alguns que não sabem. Então, nesse ponto, a família pode ajudar.
vai precisar colocar informações, então a família de repente pode escrever no lugar do aluno, mas é importante que o aluno participe, que ele dê a ideia, ah, papai, que tal colocar esse, que tal? É importante que o aluno participe, pergunta para o aluno, para o seu filho, para a sua filha, como você acha que deve ter? Que imagem, que figura que pode ter aqui no cartaz? Então deixa ele participar por meio das ideias, ajudando a recortar, a colar as coisas. Isso é importante para o aluno, para ele começar a ter essa noção de como fazer um cartaz. Explica para ele, papai e mamãe, ó, nós vamos fazer um cartaz, a gente precisa aprender a fazer um cartaz. Durante toda a vida escolar da criança, ela vai ter que fazer vários trabalhos que vão ser em cartolina, que vai ter que explicar na frente da sala de aula um tema, ele vai ter que fazer um cartaz. Então, isso é importante já ele criar isso na cabeça dele como fazer um cartaz correto. Combinado, papai e mamãe? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é importante essa ideia, essa noção de como fazer a atividade, tá bom? Então, como eu falei, esse vídeo é um pouco mais destinado para a família, que vai ajudar a criança. Então, vocês vão estar auxiliando o filho de vocês, os sobrinhos, os netos, a família de vocês a fazer essa atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição, só mandar mensagem para mim no particular, tá certo? Um grande beijo para vocês, boa atividade, espero a foto aí da atividade de todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima semana.